Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, antes de falar do assunto de hoje, que vai ser sobre os difusores, os tipos de difusores, tenho aqui na minha mesa dois modelos. Eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve e deixa o like. Sem mais enrolação, vamos para o nosso vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre difusores, o que são difusores, como utilizar e por que a gente deve ter esse aparelhinho aqui na nossa casa, qual a diferença que ele vai fazer no uso dos óleos essenciais. Muitas pessoas têm dúvidas em como utilizar os óleos essenciais. E uma maneira muito segura de você fazer o uso desses óleos é através desse aparelhinho aqui, chamado difusor. O que eu recomendo para que você faça o uso desses óleos é o difusor ultrassônico a frio. Tem alguns difusores que eles esquentam, eles vaporizam. Esses difusores, eles não são para uso de óleos essenciais. Então, quando você for comprar um aparelho, você tem que saber se ele é específico para o uso de óleos essenciais. O que é que esse difusor ele vai fazer? Ele vai fazer uma vibração da água e ele não vai esquentar o óleo, ele não vai ter uma alta temperatura. E por que isso é importante? Porque quando a gente esquenta um óleo, ele vai perder as propriedades terapêuticas. Então é muito importante que seja ultrassônico a frio. Se você conseguir comprar, eu tenho aqui dois da marca doTERRA, mas tem outras marcas também que são muito boas de difusores. Se você conseguir achar um difusor de vidro, é o melhor difusor que tem. É o de vidro, porque o vidro ele conserva bem o óleo essencial. Você vai pegar uma água da melhor que você tem, tá? E o difusor, ele, se ele for de plástico, pode ser também, mas o de plástico ele vai ter uma vida útil, onde você vai precisar trocar futuramente, porque o óleo ele é uma substância forte e quando você vai colocando o óleo, ele vai corroendo aqui aos poucos, ele vai desgastando o plástico. Então, o vidro não, o vidro ele vai ter uma vida útil maior, mas esses aqui da doTERRA, eles são muito bons. Eles são de um plástico de alta qualidade que foi feito para os óleos essenciais, para o uso dos óleos essenciais. E muita gente tem dúvida como utilizar o difusor, como eu falei no começo do vídeo. É uma forma muito segura de você utilizar os óleos essenciais, tá? Algumas pessoas têm dúvida, talvez seja sua que você está assistindo aí agora. Quantas gotas eu vou colocar nesse difusor? Você vai colocar para cada copo de água, você vai colocar de 2 a 3 gotas. Você pode utilizar essa proporção que não vai ter erro. Esse copo aqui ele é um copo grande. Acredito que ele tenha mais de 150 ml, 200 ml. Alguns difusores eles têm aqui um nível da água. Esse daqui ele está indicando em vermelho. Esse daqui, esse modelo aqui, ele é um modelo mais compacto e ele está indicando apenas por uma faixa que tem aqui na parte interna do difusor. Esses difusores aqui, esse aqui ele vai abranger uma área de 25 metros quadrados e esse aqui vai abranger uma área de 30 metros quadrados. Se você precisar de um espaço muito grande, você precisa colocar mais de um difusor para que o óleo ele seja dispersado ali no ambiente. E por que utilizar o difusor e não utilizar os aromatizantes artificiais? Primeiro, porque eles têm química e segundo, porque ele não vai trazer muitas propriedades terapêuticas e o óleo essencial não. Você vai utilizar, vai entrar no seu trato respiratório. O óleo essencial é interessante que vocês utilizem um óleo puro, não óleo orgânico. Tem uma diferença do orgânico para o puro. Depois eu vou fazer um outro vídeo aqui no canal sobre isso.
mas uma das marcas que eu confio de olhos fechados é a doTERRA, porque ela tem certificado CPTG, que é um certificado de 12 testes de qualidade. E o solo que foi plantado, essa planta, por exemplo, estou com óleo de tangerina aqui, foi um solo onde nunca se passou agrotóxico, além dela ter também uma missão biossustentável. Então, mas tem outras marcas também que eu vou sempre falar aqui mais da doTERRA, porque é a única marca que eu utilizo de óleos essenciais e é a que eu vejo que dá resultados, que traz bastante resultados. Então você vai colocar aqui um copo de água, tá? Esse aqui eu não vou colocar todo, porque essa água aqui é a melhor água que eu tenho acesso, é uma água filtrada, mineral, pura. Por que que você vai colocar uma água melhor que você tem? Porque vai entrar dentro do seu organismo. Por que que você deve se preocupar com o óleo que você vai utilizar? Se ele não está mandando ingerir, mas você vai inalar, então vai entrar na sua corrente sanguínea, no seu trato respiratório e, consequentemente, vai entrar em todo o seu corpo da mesma forma. Então, ingerir por vias diferentes apenas, mas todas vão entrar no seu organismo, tá? E aí você vai colocar um pouquinho aqui do óleo, coloca aqui algumas gotinhas do óleo, tá? Vou colocar aqui 2 gotas apenas, só para demonstração do vídeo. Sempre eu passo aqui na mão porque fica um resquíciozinho e eu não perco nenhuma gota de óleo essencial. Então eu já aproveito e faço a inalação a seco. Essa inalação aqui a gente chama de inalação a úmida. Essa que eu coloco na palma da mão e faço a concha, inalação a seco. Na aromaterapia a gente tem esses tipos, mas por que que eu faço a concha? Porque o óleo ele é volátil, tá? No vídeo, o que são óleos essenciais, eu falei sobre isso. Aqui ele precisa de uma tomada, obviamente, porque ele é energia. Eu já tenho uma tomada aqui na mesa. Vou colocar aqui o cabo e vocês vão ver que vai sair uma fumacinha daqui desse orifício, que é justamente o vapor, e ele não esquenta, ele é a frio, porque esse difusor aqui ele foi feito para óleos essenciais. Então, sempre que você for comprar um difusor, veja se ele foi fabricado para esse fim. E aqui ele vai começar já a dispersar o óleo. Aqui, esse ambiente ele vai ficar com o aroma da tangerina. O que que a tangerina ela vai fazer? A tangerina ela é um óleo que tem uma alta concentração de uma substância química chamada limoneno. Ela vai alterar o meu humor, vai me colocar para cima, vai me trazer mais felicidade. Então aqui está um dos difusores. Eu vou deixar aqui ligado do lado dos óleos essenciais. E tem várias combinações que você pode fazer. Por exemplo, o óleo de capim-limão, ele é um óleo antiviral, ele é um óleo que purifica o ar. Então você fez uma limpeza que é purificar o ar. Tem umas combinações muito legais que você pode fazer. Por exemplo, a lavanda com o peppermint, que é esse óleo aqui. Deixa eu achar aqui o peppermint, tá? Um minuto, esse aqui. Esses dois aqui, lavanda com peppermint, ele não deixa ficar nenhum mosquito. Então, assim, você colocou, o mosquito ele vai embora, não fica nenhum mosquito. Então, às vezes a gente viaja, vai para um local que tem muito mosquito e aquilo vai atrapalhar o sono. Então, você colocou aqui no difusor, os mosquitos vão todos embora. É maravilhoso. Então, tem óleos que eu sempre ando com ele quando eu vou viajar. E se eu conseguir levar o difusor, eu levo também. Por exemplo, esse aqui com o limão, que é o limão siciliano, ou esse limão aqui, que é o Tahiti, que é o brasileiro, ele traz foco e concentração, tá? Você pode utilizar ele também junto com o alecrim. O alecrim é considerado o óleo do estudante. Ele traz mais memória. Aqui, o limão.
Esses dois aqui, eles trazem foco e concentração. Então, alguma atividade, eu vou fazer um trabalho que demanda energia, concentração, eu coloco os dois no difusor, ligo, fico ali no ambiente, eu fico inalando aquele cheiro, além de deixar um cheiro muito bom, um aroma muito bom. O quarto ele fica ali perfumado, o ambiente ele fica perfumado. Até no outro dia fica lá o cheiro. Então, assim, é maravilhoso. Você tem dificuldade para dormir, um óleo muito bom. Você pode fazer umas misturinhas, lavanda com vetiver ou algum outro óleo. Todos esses óleos aqui, pessoal, eles podem colocar no difusor, eles foram feitos para difusor. Então, o difusor é uma maneira muito segura. Você tem um filho pequeno, uma criança, pode utilizar o Breathe, que é um mix que ele está com o nariz congestionado, gripado, pode colocar ali, vai auxiliar no trato respiratório, vai abrir as vias aéreas. Então, você está com dificuldade para dormir. Tem o Serenity, que é um blend da doTERRA, que é feito só para quem tem insônia, para quem tem dificuldade de dormir. Então, você colocou ali, aqui tem vetiver, lavanda, sândalo havaiano e dois outros óleos que eu não lembro agora de cabeça. Mas eles são óleos que foram feitos com esse intuito. Você colocou ali no difusor, 3 gotinhas, ligou e você pode programar ele. O bom é isso, né? Você pode programar. Aqui está uma programação de 2 horas, ele mesmo desliga sozinho. Você pode programar esse aqui para 6 e até 10 horas. Só que 10 horas ele vai ficar 5 minutos borrifando o vaporzinho e depois ele vai cessar. Esse daqui é um difusor menor. A diferença desse para esse é a quantidade de metros que ele vai dispersar ali o aroma e depois ele vai desligar, né? Aqui tem essa luz. Esse aqui tem outras luzes. Eu vou ligar ele para vocês verem ele aqui rapidinho. Eu vou ligar só para vocês verem como ele é as luzes, tá? Ele tem 6 luzes. Esse daqui ele tem 6 luzes. Vou colocar esse aqui no cantinho. Esse aqui é o Peeble. E ele é muito bom porque ele é bem compacto. Então, quando eu vou viajar, eu sempre coloco ele na bolsa, porque ele cabe muito bem na mala, né? Quando eu vou dar aula também, eu coloco, porque ele vai ajudar. Se eu vou dar uma aula, o que é que eu quero para os meus alunos? Eu quero foco e concentração. Então, eu sempre uso o alecrim. Quando eu vou dar aula dia de segunda, os alunos vêm cansados, então colocam óleos cítricos que vão colocar para cima. Então, a sala ela fica com o cheirinho, tá? Esse aqui também ele é calmante. Eu não vou pingar nenhum óleo, porque eu vou ligar só para mostrar as luzes mesmo. Então aqui ele está saindo só o vaporzinho da água, sem óleo essencial, tá? Aqui é a luzinha azul, aí você vai clicando aqui branca, púrpura, amarela, que é uma cor que eu gosto muito, azul royal, desligado. Você vai dormir, você desliga, né? Porque a luz ela vai atrapalhar. Um ambiente escuro, ele vai proporcionar ali, tá saindo um pouquinho fumaça porque tem pouca água. Se você coloca pouca água, ele vai vaporizar menos. Eu não coloquei a quantidade de água ideal, tá? Só para mostrar a luz para vocês. E aqui ele fica passando todas as cores. Ele vai mudando, ó. Vai para branco, depois vai para rosa, tá vendo? É bem legal. Então, os difusores, eu digo assim que é algo que, se você vai usar aromaterapia, é uma ferramenta muito segura, muito boa. Vou ligar aqui no Tangerina novamente. E além de ter várias receitinhas que você pode fazer de difusor, de misturar aí os óleos essenciais e fazer com que o seu dia ele seja mais alegre, você traga foco, concentração, você traga um ambiente mais relaxante, a depender aí da ocasião e do que você vai fazer, né? Vai estudar, vai dormir, quer ficar mais para cima. Então depende muito do seu objetivo e aqui você vai misturando e você pode ter as misturas que você mais gosta também.
de colocar aqui no difusor, beleza? Esse foi o vídeo aqui de hoje. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like. Eu vou deixar aqui no comentário fixado o link de um grupo do WhatsApp para você fazer parte, que tem mais conteúdo sobre aromaterapia e óleos essenciais. Beleza?